que é culpa pra você? O que você acha que é culpa? Pra mim, culpa é aquela pessoa que não tem um pouco de empatia. Que se ela se colocasse um pouco mais no lugar do outro, ela não precisaria pedir desculpa ou se sentir culpada por algo que fez. Tá. Então ela se colocaria mais no lugar do outro e evitaria de ter culpa com algo que fez. Ah, é uma boa resposta. Então, pra mim, a culpa seria isso. Culpa, uma coisa que fez de errado. Ah, é um peso na consciência, eu acho. Você se sentir culpada por algo assim, você fica sem até dormir, né? Se sente culpada, fica triste. Eu acho que isso não é legal, né? Pra gente. Culpa é algo muito relativo. Para mim pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra. Culpa é construída a partir do que a sociedade define como certo e errado. Só como é que a gente define o que é certo e errado a partir do momento que a nossa própria, como pode dizer, não a sociedade em si, mas a nossa cultura define o que é certo e errado. Eu acho que a culpa ela é algo muito pessoal. Você não tem que ser levado assim com a maioria, o que a maioria acha. E você tem que ter os seus princípios, assim, não baseado no que os outros acham, mas no que você acha que é certo ou errado. Culpa vem a partir daí, da onde você define o que é certo e errado. Quando você define, se você passar dessa linha, do errado no caso, você vai sentir arrependimento e culpa no caso. Culpa para mim é um sentimento de arrependimento. Eu acho que é uma coisa que uma pessoa sente quando está sendo errado, alguma coisa assim, sabe? Que ela está errada em alguma coisa que a pessoa perguntou ou afirmou dela. Eu acho que é isso. Bom, depende do grau de proporção, de dimensão. Então eu acho que se a pessoa não teve intenção de prejudicar alguém com algo, então ela vai e senta com aquela pessoa para falar, olha, eu não tive culpa que você se sentiu desta forma, então sem invalidar o que a pessoa está sentindo. Então isso eu acho que quando a pessoa descobre como a outra se sentiu com algo que ela fez, que não foi proposital, aí vem um arrependimento, vem um pouco da culpa. Então, para não invalidar o sentimento do outro ou da outra, sentar, conversar, falar que pedir desculpas, né, claro, pela dimensão, né, do que aquilo acabou se tornando e, obviamente, por gentileza, não repetir o ato. Uma coisa que ele queria muito fazer e não conseguiu fazer. Então, começa pelo peso, na consciência. Para poder chegar a esse processo, você tem que se arrepender. E para depois vir, né, esse processo, pedir, acho que Deus também tem que estar na nossa vida, porque se não for Ele também, você não fica nesse processo de arrependimento. Eu acho que é isso. Igual eu disse, a culpa é algo construído, então o arrependimento provém da culpa. A partir do momento que você define o que é certo e errado, você fica com culpa. Com culpa, você tenta correr atrás e tem o arrependimento, perdão. Olha, eu acredito que é fazer tudo diferente, né? Não continuar fazendo da mesma forma. Acredito que a pessoa deve fazer de uma forma diferente, né? E não repetir o mesmo erro que foi cometido. Olha, eu acho que depende muito da situação. Eu acho que, tipo assim, deixa eu dar um exemplo legal. Eu me arrependo de não ter ido jogar bola há 2 semanas atrás. Tipo isso, eu acho que também é um exemplo até que legal. Isso mesmo. Ela deve repensar um pouco mais sobre suas atitudes, se ela está agindo realmente de um modo coerente consigo mesma, de um certo modo, porque isso acaba agravando se tiver uma vida a dois, e tá sempre à procura da sua melhora para não estar repetindo aquele erro, seja com a pessoa que esteja em uma união conjugal ou para a vida mesmo, para poder não sair prejudicando outras pessoas. Acho que isso. Imagina. O resultado é você lutar e se arrepender lá na frente e não ter conseguido o seu objetivo. Tá, mas o que a pessoa tem que mudar depois de não ter conseguido? Tem que tentar fazer aonde ela consiga, com seu esforço lá na frente, tentar concluir aquilo que ela almeja. Eu acho suas atitudes,
sabe? Eu acho que as atitudes da gente é tudo, assim. As atitudes, Deus primeiro, ser uma pessoa, ter empatia. Acho que a empatia também pelo próximo é muito importante. Você tem essa palavrinha empatia, você jamais vai, né? Você vai se sentir culpado, vai sentir esse processo, né, em você. Então, eu acho que é importante. Empatia pelo seu próximo. Entendi, é isso mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Imagina, agora eu não sei se ficou bom. Ficou assim, ótimo, ficou vocês assim. respondem. O resultado, eu acredito que tem que ser uma reflexão e uma própria, como pode dizer, uma crítica autoconstrutiva para você mesmo, sabe? Você olhar os seus erros no passado, você olhar o seu arrependimento e você construir o seu futuro com base no passado para não cometer os mesmos erros, entendeu? Nossa, obrigado mesmo. Imagina. Obrigada. Olha, eu acredito que, primeiramente, se ele se arrependeu, é procurar fazer o bem às pessoas próximas e às pessoas que também não sejam próximas, né? Fazer diferente e fazer o bem. Fazer o bem para poder caracterizar que ele se arrependeu, que foi uma pessoa que está arrependida, né? Não voltar a fazer as mesmas coisas. Entendi. É isso. É isso mesmo. Obrigada. As respostas foram muito boas. Eu acho que pensar bastante no que a pessoa errou e às vezes dar uma perguntada para alguma pessoa que ela confia bastante. Eu acho que é isso. Beleza, valeu. Obrigada. Valeu.